Olá, queridos, boa noite. Bom, vamos começar essa live hoje. Já está chegando aqui alguém. Fran, bem-vinda. É isso aí. Hoje é sexta-feira da Paixão, feriado, um feriado meio esquisito aí, né? No meio de uma quarentena. E resolvi fazer essa live para poder falar sobre esse tema, né? A Paixão de Cristo, que é o que indica o feriado hoje, né? Sexta-feira Santa, sexta-feira da Paixão, né? E é sobre esse tema que eu quero conversar com todos vocês hoje. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom poder saber que pessoas estão nos ouvindo de toda parte, nos assistindo. É claro que estar presencialmente, né, não tem nada melhor, né, do que podermos olhar no olho um do outro e compartilharmos assim a palavra de Deus. Eu quero fazer uma oração antes de nós iniciarmos aqui a nossa conversa, né? Quero convidar você para orar comigo, tá bom? Se você puder fechar os seus olhos, você faça isso para nós nos ligarmos, né, a Deus e que Ele venha falar aqui aos nossos corações. Senhor meu Deus, Pai querido, eu peço ao Senhor que nos oriente, que nos mostre, Senhor, a Tua palavra, que nos direcione. Pai querido, peço também que abençoe a todos quantos, ó Deus, esta palavra alcançar. Pai querido, que a Tua graça seja abundante sobre a vida de todos. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Está chegando mais pessoas aqui, Alessandra, irmã Liana. Muito bem-vindos. Quero convidar aqui a vocês, né, para abrirem a Bíblia no livro de Isaías, no livro do profeta Isaías, capítulo 53, e nós vamos ler aqui dos versículos 3, né, até o versículo 10, né, versículo 3 até o versículo 10 de Isaías 53. Se você quiser acompanhar na tua Bíblia aí, fique à vontade. Chegou aqui também a Aline, a Manúbia, bem-vindas. Vamos lá, Isaías 53, versículo 3. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E por quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, e pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte. Porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Glória a Deus. Queridos, a nossa igreja, a Igreja do Novo Dia aqui no Parque Marajó e também
né, onde tem uma igreja Novo Dia aqui espalhadas pelo DF, Goiás, né, e em toda parte do mundo, nós não estamos tendo nenhum trabalho de culto, né, em nossas congregações devido à pandemia, né, do coronavírus, enfim, para que nós sejamos cautelosos nessa questão, sigamos aqui a orientação do governo, né, em relação a isso. Então não estamos tendo culto, mas estamos nos encontrando por aqui e isso é muito bom. Nós lemos aqui no livro do profeta Isaías uma profecia a respeito do que estaria por vir, a respeito da vinda do Messias, da sua morte, de como tudo aconteceria. E Jesus morreu por uma causa. A morte de Jesus não foi um acidente de percurso. A morte de Jesus não foi algo que aconteceu sem estar esperado. Ela já foi profetizado. A morte de Jesus, na realidade, segundo Apocalipse 13, versículo 8, já havia acontecido desde a fundação do mundo, ou seja, já estava na mente de Deus, já estava no propósito de Deus, né, quando entra o pecado no mundo, então tudo já estava planejado, né? Então a morte de Jesus, ela foi agendada, ela fez parte da programação de Deus para a redenção da humanidade, né, para que a humanidade pudesse obter a salvação e pudesse então receber o perdão de seus pecados, né? Foi para isso que Jesus morreu. Jesus não morreu como Marte. Jesus não morreu por causa de um sistema religioso. Jesus não morreu por causa de um ideal político. Jesus não morreu para que os nossos caprichos, as nossas vontades mesquinhas e egoístas fossem atendidas. Não foi para isso que Jesus morreu. Jesus não defendeu nenhum partido político, Jesus não defendeu nenhum ideal político, Jesus não morre como mártir de uma religião, nada disso. Ele tem um propósito que está acima disso tudo. O propósito de Jesus, o propósito da morte de Jesus, ela está acima da religião, acima de qualquer instituição existente neste mundo aqui, né? Então, a morte de Jesus, ela está mais para nós pensarmos que ela não está ligada simplesmente às causas humanas, né? Mas ela está ligada à vontade de Deus, ao projeto divino para a redenção da raça humana. Então, a morte de Jesus, você já sabe, não foi um acidente, não foi pego de surpresa, ele não veio aqui e caiu em uma emboscada, até mesmo a traição de Judas já havia sido predita. Até mesmo a traição de Judas havia sido predita. Nós lemos aqui no livro de Isaías que, inclusive, foi prevista até a questão de como seria a sua morte, né? Que ele estaria entre dois malfeitores e entre os ricos seriam colocados a sua sepultura, né? Porque Jesus, na realidade, quando ele morre e é tirado da cruz, ele é colocado em um sepulcro que não era dele, era de um rico lá que havia naquele tempo, né? Então veja bem, para entender estas coisas, para entender a morte de Jesus, é preciso de nós irmos além das causas humanas. É preciso entender o propósito divino. Qual foi o propósito de Deus em enviar Jesus para morrer por nós? Qual foi o propósito? Você já parou para pensar nisso? Qual foi o propósito de Deus para a morte de Jesus, para que ele viesse aqui a este mundo? Hoje se fala em sexta-feira da paixão, né? Paixão significa ato de suportar, de sofrer. Fala do sofrimento de Jesus. E o seu sofrimento, ou a paixão de Cristo, foi algo singular. Nunca houve nada parecido, né, com a situação pela qual Jesus passou. Nunca houve nada parecido. Primeiro, ele não era um ser humano comum, né? Ele era 100% homem e 100% Deus.
nasce de uma concepção milagrosa. Maria, sendo virgem, concebe e dá à luz a Jesus, isso concebida pelo Espírito Santo. Então, ele era 100% Deus e 100% homem. Ele é desde o princípio. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, enfim. João, capítulo 1, define isso aí. Então, vamos lá. Ele era 100% homem e 100% Deus, E também ele era totalmente inocente, Está chegando aqui mais algumas pessoas, cumprimentando aqui, sejam bem-vindos, a paz do Senhor para quem chegou agora. Então vamos lá, Jesus não era um humano comum, ele era 100% homem, 100% Deus, isso está lá em João, capítulo 1, do 1 ao 3, e depois lá no versículo 14, que ele se fez carne e habitou entre nós. Segundo, ele era totalmente inocente. A morte de cruz, ela acontecia, era um rito romano isso, o criminoso ele era açoitado, ele era crucificado, enfim, isso era um rito romano, esse tipo de morte, mas quem morria assim, quem morria crucificado, era um malfeitor, era alguém que tivesse cometido um crime. E Jesus, ele então recebe a sua condenação. Mas qual foi o crime de Jesus? O que ele cometeu? Qual foi a falha de Jesus que, inclusive, quando Jesus pregava, sempre em suas reuniões tinha fariseus, saduceus, escribas e zelotes. Então, sempre nas reuniões que Jesus ministrava, que Jesus estava ali dirigindo, sempre tinha esses 4 grupos de pessoas aqui, para tentar achar uma falha em Jesus. Os fariseus queriam achar uma falha em Jesus, os saduceus queriam achar uma falha em Jesus, os escribas, eles ficavam ali, eles se gabavam de saber as escrituras, porque eles copiavam as escrituras, então eles se achavam com entendimento maior do que as outras facções dentro do judaísmo, e eles procuravam achar um defeito, uma falha em Jesus, e não encontraram. E ele então é julgado e condenado da noite para o dia. Por quê? Ele celebra ali a ceia à noite, vai para o jardim do Getsemane, lá Judas chega com a turma de sacerdotes e do povo que ia prender Jesus, que ia prendê-lo. E aí nessa situação, Jesus já é levado aos tribunais da época e por fim, já pela manhãzinha, já bem cedo, ele já estava condenado à morte, Então vejam só, e qual era o seu pecado? Ele não tinha. Veja bem, nós podemos observar aqui, na primeira carta que Pedro escreve, Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 22, olha só o que está escrito. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Olha só, ele não cometeu pecado e nem na sua boca se achou engano. Ele não cometeu nenhum pecado, não teve nenhuma falha. Aliás, o único que esteve aqui que não cometeu pecado. Porque no demais, todos pecaram e foram afastados da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. O único que passou por aqui que não cometeu nenhum pecado foi Jesus. Então, diante desse fato, nós entendemos que o seu sofrimento foi singular, foi único. Em João, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, também nos mostra um outro fato bem interessante. Acompanhe comigo. Evangelho de João, capítulo 10, versículos 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque doou a minha vida para tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tomá-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. Então veja bem, ele mesmo se entregou. Ele não foi forçado. Ele não veio porque não tinha mais ninguém para vir, Eu uma vez ouvi uma pregação de alguém dizendo que
ficou procurando alguém lá no céu para vir, e, enfim, até que não achou ninguém, Jesus se prontificou. Não foi nada disso. Não foi nada disso. Jesus, ele se entregou, né, para vir a este mundo, para padecer, sofrer as nossas dores, sofrer as nossas adversidades, ser tentados como nós somos, e aí então ele vencer, né, todas estas situações que nós passamos. Né? Jesus, ele se tornou um de nós, ele viveu como nós, ele sofreu as mesmas coisas que sofremos, né? 100% Deus e 100% homem. Como homem, ele sofreu tudo que nós sofremos, foi tentado em tudo que nós somos, padeceu as mesmas coisas que padecemos, sentiu cansaço, tristeza, ira, alegria, sono, fome, né? Tudo isso ele passou, tudo isso ele sentiu, né? E ele viveu como um de nós, ele sofreu as nossas dores, as nossas enfermidades e padeceu na cruz por causa dos nossos pecados. E como eu disse anteriormente, a sua morte não foi acidental, a sua morte foi proposital, fez parte de sua agenda. Vamos caminhando um pouco mais. Estou vendo aqui outras pessoas que chegaram, Cláudia, Samuel, Moisés. Que bom que vocês estão por aí, junto com os outros que já vieram, já passaram, mas que bom que estão todos por aí. Deus continue abençoando a vocês. Vejam bem, vamos para algumas razões, então, pelas quais Jesus sofreu e morreu, né? Eu disse aqui que vale mais as causas, aliás, não é as causas humanas ou as causas temporais aqui, mas o propósito divino é que nós devemos nos atentar, né? Devemos nos atentar para o propósito divino. Veja bem, Jesus veio, sofreu e morreu. Para quê? Primeiro, para absorver a ira de Deus. Romanos 3:23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o pecado, ele nos distancia de Deus. O pecado nos afasta de Deus. E Jesus então vem para que a ira de Deus em relação ao pecado seja aplacada, né? E nós sabemos que Deus, ele é justo e ele é amoroso. Como um Deus justo, é necessário que a pena dada ao pecado seja cumprida, seja executada, né? Havia uma pena por causa do pecado. E que pena seria essa? A morte. A morte era a pena final. Houve um sofrimento, né? O ser humano passou a sofrer, a ter sofrimentos, a ter dores, e aí veio até a morte, né? Então, as consequências do pecado é isso. E amoroso, ele é justo, a sentença tem que ser executada. Ele é amoroso, como Deus amoroso que é, ele sofre a pena, ele dá a pena e executa a pena e sofre essa pena. Então ele vem para que isso então seja resolvido, né? A pena foi executada em Jesus. Jesus voluntariamente se entregou por nós. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação, para justificar, para remover a culpa através do sacrifício. Esse é o significado de propiciação. Então Jesus vem, se entrega voluntariamente, e não é porque nós somos bons, não é por causa de nossas qualidades. Ele não olha do céu e olha aqui para a terra e diz o seguinte: bom, como o ser humano é bonzinho, né? Como aquele cara lá é legal, como aquele cara é bom, então eu vou lá e vou morrer por ele, porque ele é bom. Não foi por isso. Nós somos pecadores e nós somos maus de essência, né? Depois do pecado, e ele então nos ama e se entrega voluntariamente para nos justificar diante de Deus, para remover a culpa que havia em nós. O inocente morre para remover a culpa que havia em nós. Segundo, para demonstrar a riqueza do amor de sua graça.
para demonstrar a riqueza do amor e de sua graça. O que é graça? Graça é um favor que não merecemos. Graça é algo que recebemos, mas não merecemos isso. Misericórdia, nós deixamos de receber o mal que nós merecemos. E graça, nós recebemos mais do que nós merecemos. É um favor imerecido. Nós não merecemos, porém recebemos esse presente de Deus. Então Jesus morre para mostrar a riqueza do seu amor e da sua graça, né, do amor de Deus em relação aos pecadores. Leiam comigo em Romanos, capítulo 5, versículos 7 e 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo... Voltando aqui, deu um problema? Estamos de volta. Romanos, capítulo 5, versículo 7 e 8. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha só, não é porque somos bons, Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, estávamos nos delitos de nossos pecados, e Jesus então se entrega voluntariamente por nós, e é por sua graça, não é pelo nosso mérito, não é pelo nosso esforço, não é porque somos bons. Ele morre, ele sofre e morre para demonstrar o seu próprio amor para conosco. Vamos lá para Efésios 5, versículo 2. Acompanhe comigo. Efésios 5, 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou e entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Agora vamos lá para o 5 também, versículo 25, né, que ele fala até mesmo em relação aqui aos maridos, né, que os maridos devem amar a sua esposa como ele ama a igreja, entregando-se a si mesmo por ela. Então ele entregou-se a si mesmo pela igreja, ele entregou-se a si mesmo por nós, e para mostrar aqui o seu amor, né, para conosco. Isso é algo muito importante. Cristo me amou, Cristo amou a você. Ele não se entrega à morte por causa do pecado de outro, né? Mas pelo meu e o seu pecado, pelo pecado de todos. Nós somos pecadores. E ele morreu por mim, por você. O meu nome, Reginaldo, estava lá na mente dele. O seu nome estava lá na mente dele. E ele morre, então, por todos nós. O amor dele é algo excepcional, é algo inexplicável. Ele morre pelo mal. Ele morre pelo pecador. Ele morre por aquele que não tem direito. Não tem direito algum. Nós tínhamos uma sentença contra nós. Qual era a sentença que tínhamos contra nós? A morte. Essa era a sentença que tínhamos. E ele morre e absorve isso. Ele morre e nos tira a culpa, né? Ele morre então por causa do meu e do seu pecado. Ele morre por nossa causa. Ele morre por causa da igreja. Efésios 5, 25, que nós lemos aqui. Ele entregou a sua vida pela igreja. Então, nós entendemos isso. Firma aí nessa palavra. Ele entregou a sua vida pela igreja. Ninguém tem amor maior do que o de Jesus. Ele deu a sua vida pelos seus amigos. Lá em João 15, versículo 30. Quem é amigo de Jesus? Uma vez Jesus estava pregando e chega lá Maria, sua mãe, os seus irmãos, eles chegam lá chamando a Jesus. Eles estavam com medo de que prendessem, e Jesus estava pregando numa praça, né? Jesus estava pregando num lugar público, aliás, cheio de muita gente, e o pessoal já estava atrás de Jesus. Então eles chegam lá e querem tirar Jesus daquela reunião, querem tirar Jesus do meio do povo, e os discípulos então chegam até Jesus e dizem assim: estão te chamando, sua mãe e seus irmãos estão te chamando lá fora. Jesus disse o seguinte: minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Então, amigo de Jesus
né? É aquele que faz a vontade de Deus. Ele morre pela igreja e ele morre pelos seus amigos. Ele veio dar a sua vida em resgate de muitos, conforme está lá em Mateus 20, versículo 28. Ele morre, ele entrega a sua vida em resgate de muitos. Agora, eu quero perguntar a você, você está entre esses muitos que ele veio salvar? Como está a sua consciência em relação à sua fé? Como está a sua relação com Deus? Ele veio salvar a muitos. Ele entregou a sua vida por muitos. Nós somos amigos de Jesus. Amigos é aquele que faz a vontade do seu Pai. Amigos é aquele que faz a vontade de Deus. Nós estamos fazendo a vontade de Jesus. Podemos ser considerados seus amigos? Nós fazemos parte de sua igreja? E aqui eu quero abrir um parêntese. Qual é a igreja? Bom, primeiro, igreja não é denominação. Igreja não é pessoa jurídica, CNPJ, a plaquinha lá, Assembleia de Deus, Presbiteriana, Batista, Católica, Deus é Amor, enfim, não é isso. Igreja não é isso. O que é a igreja? Igreja é um povo que foi lavado e remido pelo sangue de Cristo, um povo que crê em Jesus como seu Salvador, um povo que congrega, um povo que ama, um povo que segue os ensinamentos de Cristo. Isso é igreja. Igreja, eclésia, chamados para fora. Então, é um povo que foi chamado para fora, chamados a uma assembleia, chamados para se reunirem e assim, então, prestarem culto a Deus e proclamar a sua palavra. Isso é igreja. Então, nós temos aqui algumas funções. A igreja, né? Nós adoramos a Deus, fazemos a sua vontade e proclamamos o seu nome, proclamamos o seu reino. Então, isso é igreja. Igreja é uma só, gente. Não existe... Existe várias denominações, mas igreja é uma só. Jesus não veio salvar aqui placas denominacionais. Jesus não veio salvar aqui segmentos do cristianismo. Não. Jesus veio salvar indivíduos, mas esse indivíduo precisa estar junto, precisa congregar em algum lugar, precisa estar com outras pessoas e não deixarem as suas congregações, e assim, servindo a Deus e junto com outras pessoas, levando o Evangelho de Cristo e compartilhando dessa palavra. Então isso é igreja, né? Tem uma briga infantil de denominações. A minha igreja é renovada, a minha igreja é reformada, a minha igreja é pentecostal, a minha igreja é tradicional, a minha igreja é histórica, a minha é a primeira igreja que foi criada lá atrás. Não tem nada disso. Existe uma igreja só, desde que ela foi implantada, né? Jesus diz a Pedro o seguinte: eis que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja é esse povo de todos os tempos, de todas as raças, de todas as cores. A igreja é um povo só, que será reunido, ou que está reunido, para adorar a Deus e levar também a sua palavra, né? Então, Jesus morreu para salvar a muitos, Jesus morreu pelos seus amigos, e Jesus morre então pela sua igreja, e nós então devemos pensar se nós estamos encaixados nisso aqui, né? Atos 16, 31, tem uma palavra o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, né? Quando o carcereiro lá pergunta para Paulo o que fazer para resolver aquela situação que estava ali naquele momento, ele estava com seu coração atribulado e ficou admirado do posicionamento de Paulo, e ele disse: e aí, Paulo, o que eu faço? E Jesus diz o seguinte, e Paulo diz o seguinte: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a sua casa. Você crê nesse Senhor Jesus que morreu lá na cruz do Calvário? Você tem fé nele? Ele é o seu Senhor? Você já entregou o seu coração a Ele? Porque isso é algo maravilhoso. Entregar o nosso coração a Jesus. Entregar a nossa vida aos cuidados de Jesus. Que algo maravilhoso é esse? Isso é muito bom. Ele tem cuidado de nós, né? E aqui, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Qual é a dificuldade que muitos têm de
crer em Jesus. Se você que está me ouvindo aí do outro lado não crê em Jesus, qual é a sua dificuldade? O que te leva a não acreditar em Jesus? Primeiro, historicamente é um fato. Não há como negar. A ciência, a história, a arqueologia, nada nega a existência de Jesus. É um fato, né? Não tem como negar isso. E o que leva você então a não crer em Jesus? Aqui está escrito: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Lá em Romanos 10, versículo 13, está escrito assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, como fazer? Invoque o nome do Senhor para que seja salvo. Esse será aqui não é um será de dúvida, né? Um pontinho de interrogação. Será? Tem dúvida? Não. Está afirmando, você vai ser salvo. Se você invocar o nome de Jesus, se você crer em Jesus, você vai ser salvo. É isso que está dizendo aqui esta palavra. Em Atos 10, 43, né, Cristo nos redime dos nossos pecados, ele promove a remissão de nossos pecados. Né? João 1, 12, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Essa questão aqui também é uma situação importante, né? Que crer em Jesus nos outorga o direito de sermos chamados de filhos de Deus. Aí alguém pode dizer, mas eu não sou filho de Deus? Você está dizendo então que existem filhos de Deus e os demais, as outras pessoas não são filhas de Deus? Não estou dizendo isso. Mas o que estou dizendo é o seguinte, é que nós somos filhos duas vezes, filhos por adoção. A nós, aqueles que creem em Jesus, foi dado o direito de ser chamado filhos de Deus. Porque nós perdemos isso por causa do pecado. O pecado nos afasta de Deus. Então, quando nós nos distanciamos de Deus, nós perdemos esses direitos. Quando nós nos aproximamos de Deus, nós temos o direito de ser chamados de filho de Deus. Pela fé em Jesus, então podemos ser chamados de filhos de Deus. Jesus sofre e morre também para cancelar uma promissória que havia contra nós. Então vamos só recapitular aqui para a gente não se perder. Primeiro, ele morre para aplacar a ira de Deus. Segundo, para demonstrar a riqueza do seu amor e de sua graça, para demonstrar o seu próprio amor, em terceiro lugar. Em quarto, nós vamos falar agora, para cancelar uma promissória que havia contra nós. Vamos abrir aqui a Bíblia na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 2, versículos 13 e 14. Colossenses, capítulo 2, 13 e 14. Olha só o que está escrito. Enquanto você encontra aí, já chegou muita gente, já passaram vários nomes aqui que subiram. Gente, bem-vindos a todos. Que bom que vocês estão aí. Que legal. Estou muito feliz com a presença de vocês. Mas vamos lá. Colossenses 2, 13 e 14. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Havia uma promissória contra nós, uma duplicata contra nós. Nós tínhamos uma dívida, nós tínhamos uma conta a pagar. Porém, era uma conta que jamais conseguiríamos. Não tem como. É impagável. É uma dívida que nós tínhamos, e que essa dívida é impagável. Não temos condições de pagar. A morte de Jesus, então, ela dá condições para que essa dívida seja paga, porque Ele é quem paga, né? Não somos nós. Eu não teria nenhuma condição de pagar essa minha dívida, você não teria condição de pagar essa tua dívida, a dívida eterna, essa dívida que nós adquirimos por causa do nosso pecado, não temos condições de pagar. Mas o Senhor Jesus pagou por nós, Ele pagou as nossas dívidas, Ele
rasgou a cédula que havia contra nós. E não é por causa das nossas obras. Repito aqui, não é porque somos bons, é por sua graça que ele fez isso. As nossas obras, por melhores que sejam, são defeituosas. Nós podemos praticar boas obras e devemos, mas por melhores que sejam, elas são defeituosas. As más obras já acontecem, né? Fluem. Agora, as obras boas que fazemos, elas ainda são defeituosas. Então não é por causa de nossas obras, né? É por causa da graça de Jesus, e por causa de sua graça, essa dívida que havia contra nós, essa promissória que havia contra nós, ela é então cancelada, né? Ela foi paga. Cristo então é pregado na cruz, né? Ele morre por nós, e ele é a nossa única esperança. Quando ele disse na cruz, né, Tetelestai, Pai, está consumado, né, está consumado. Isso ele estava dizendo, está paga a dívida, a promissória foi rasgada, aquilo que havia contra você não existe mais. A condenação que havia contra você não existe mais, foi rasgado lá na cruz do Calvário. A única coisa que nós precisamos é aceitar isso, é crer em Jesus, é crer em Jesus, para que sejamos salvos nós e a nossa casa. É algo maravilhoso, a fé é algo maravilhoso. Jesus é a nossa única esperança. Ele é a nossa única esperança. A nossa esperança, ela não está baseada em um sistema de governo. A nossa esperança, ela não está baseada na nossa intelectualidade, na nossa sabedoria, nas nossas riquezas. A nossa esperança não está em nada disso. A Bíblia diz, uns confiam em homens, outros em cavalos, mas a nossa confiança está no Deus Todo-Poderoso. Nós cremos em Jesus e temos esperança nele, né? É nele que é a nossa, ele é que é a nossa esperança. Nós podemos ver agora aqui em quinto lugar, Jesus sofreu e morreu para que os nossos pecados fossem perdoados, né? Então, nós somos redimidos, os nossos pecados foram perdoados, e isso se deu através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. O perdão pressupõe graça. Graça é algo que não merece. O perdão não é dar o troco. Dar o troco. O perdão é entregar o direito de exigir o troco. O perdão não é eu pagar com a mesma moeda, não é eu tratar mal quem me trata mal, bem quem me trata bem, virar cara para quem vira cara. O perdão não é eu exigir direitos. O perdão não é isso. O perdão é entregar o direito de exigir o troco. Isso é perdão. Às vezes, nós temos muita dificuldade em perdoar. Nós não entendemos direito o que é isso. Eu quero abrir um parênteses aqui novamente. Muita gente acha que o perdão está ligado a sentimento, né? O perdão está ligado a sentimento. Hoje eu amanheci com vontade de perdoar alguém, então eu vou fazer. Não. O perdão é decisão. Assim como Jesus decidiu nos perdoar, ele se entregou por nós. Nós também devemos perdoar aos nossos ofensores pelas nossas ofensas. É entregar o direito de exigir o troco, né? ou abrir mão dos direitos, perdoar. Perdoar é mais do que sentimento. Isaías 43, 25, né? Diz o seguinte, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus perdoou os nossos pecados e dele não se lembra mais. Dele não se lembra mais. O perdão não nos custou nada. O perdão não nos custou nada. É gratuito, mas custou para alguém, e é para Jesus. A pena precisa ser paga, né? Quando alguém comete um crime e é julgado, ele não basta dizer ao juiz que está arrependido. O juiz tem que executar a sentença do crime, pelo crime ao qual ele cometeu, né? Então, a pessoa comete um crime
ele é julgado e ele é condenado pelo crime que cometeu. E não adianta ele dizer para o juiz que ele está arrependido, né? Então, o que Jesus faz? Olha só o que Jesus faz, como é algo maravilhoso, como é algo bom. Ele sentencia a humanidade, né? Porque aquele que peca está sentenciado à morte. Então, ele sentencia a humanidade. Agora, o seu amor é tão grande que ele vem e sofre as consequências dessa sentença. E ele mesmo, então, morre por causa de nossos pecados, por causa de nossas transgressões. Então, o perdão não custou nada para nós, nós estamos perdoados de nossos pecados, se nós crermos em Jesus, e não nos custou nada, mas custou alguém, custou a Jesus e custou a sua vida. O sexto ponto aqui que eu quero falar com vocês é o seguinte: Jesus sofre e morre para remover a nossa condenação, né? Disso que estamos falando. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha só o que está escrito. Romanos, capítulo 8, versículo 1. Olha só. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Qual é a condenação que existe contra você? Qual é o seu pecado? O que você tem cometido ou que cometeu ao longo do tempo? Porque muita gente ele pensa que o seu pecado é imperdoável, que o que ele cometeu não tem mais jeito, que não tem mais jeito para a sua vida, que a sua história chegou ao fim, que não tem mais jeito. Mas quando nós olhamos para Cristo, nós vemos que é diferente. Os nossos pecados estão lá na cruz do Calvário. Jesus morre pelos nossos pecados. E por pior que seja o nosso pecado, por pior que seja nas nossas transgressões, porque quem você conhece que é perfeito? Quem você conhece que nunca cometeu nenhum pecado? Nós lemos há um tempinho atrás agora que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Você conhece alguém que não comete nenhum pecado? Que é 100% puro, 100% bom? Não existe. Todos são pecadores. Pode ser a pessoa mais admirável, pode ser a pessoa que nós depositamos total e plena confiança. Ele é pecador. Agora, uns cometem pecados mais graves, outros menos graves, mas isso é só a questão da intensidade do pecado. Mas é um pecado só. Existe o pecado. O pecado é transgressão à lei de Deus. Então tem gente que comete, segundo ele, um pecado grande, outro comete um pecado pequeno, mas o fato é que todos pecaram, e a Bíblia diz que na lei, se você errar em um tio, se você errar em um jota, você está condenado. Então você cumpre toda a lei, mas se você erra num ponto, está condenado. E aí Jesus vem e resolve essa situação. Ele resolve de uma vez por todas. Na cruz, a sua morte na cruz do Calvário. Hoje é sexta-feira da paixão, hoje está se falando de morte de Jesus. Então quando ele morre na cruz do Calvário, é para que os meus e os teus pecados estejam cravados lá. Eles estão cravados na cruz. E aqui em Romanos, capítulo 8, versículo 1, diz: portanto agora, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então ele morre para remover essa condenação que havia contra nós. No mesmo capítulo 8 e versículo 34, está escrito o seguinte: quem os condenará? Pois é Cristo que morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem os condenará? Nós temos a mania de sermos juízes, né? No juiz, médico, nós somos tudo, né? A gente sabe o remédio que cura, a gente julga as causas alheias, né? E a gente julga sem conhecer toda a causa. Nós somos parciais nos nossos julgamentos e apontamos o dedo. O fulano ali é pecador, o fulano cometeu tal pecado, o fulano é isso, o fulano é aquilo. Só que o problema é que diante de nós tem um espelho e a gente esquece de olhar para ele.
E se olharmos para o espelho, nós vamos ver que também somos pecadores. Quando nós acusamos alguém, né, uma vez eu vi alguém dizer o seguinte: quando nós apontamos o dedo para alguém, esse dedo aqui está direcionado para a pessoa, tem 3 virados para mim e tem 1 virado para Deus. Né? Então, nós temos o péssimo hábito de julgar os outros, mas aqui está escrito assim: quem é que condenará vocês? Quem é que condena vocês? Se na cruz já foram absolvidos de seus pecados. Então, aquele que crê em Jesus, aquele que está em Cristo Jesus, tem os seus pecados perdoados. Somos salvos, não por causa da nossa fé, inclusive, mas por causa de Cristo. Não é por causa da nossa fé também. Vocês já viram isso? Ah, eu sou um religioso, eu sou bom. Não é por isso que você é salvo. Você é salvo por causa de Cristo. Por causa de Cristo Jesus. Eu tenho uma fé, eu sigo uma religião, eu sigo uma denominação, eu tenho aqui alguns princípios, mas nada disso é fator fundamental de salvação. O que é fundamental para a sua salvação é a graça de Jesus. É a graça de Jesus. Não é um conjunto de normas, um conjunto de regras que vai fazer com que você seja salvo. Mas é Jesus. E a fé que você tem em Jesus é Ele quem dá. Efésios 2,8. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, você é salvo pela graça, mediante a fé. E a fé que você tem vem de Deus. Então é Ele que nos capacita a ter fé para que sejamos salvos. 7º ponto. Por que Jesus sofreu e morreu? Para nos tornar santos, inculpáveis. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 14. Como a única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo justificados. Ser santificado, ser justificado, não significa que estamos plenamente santos. Claro que não. Mas estamos em um processo. E o Senhor então nos vê neste processo, nos vê santificados e justificados, porque Ele mesmo é quem nos justifica e quem nos santifica. 8º ponto, para nos curar da doença moral e física. Haverá um dia que essas enfermidades não existirão mais. Não teremos que nos preocupar com nenhuma dessas enfermidades que nos preocupamos hoje, né? Que são diversas situações, diversas enfermidades que existem no mundo que aterrorizam a humanidade desde há muito tempo. O câncer, a AIDS, dengue, agora o coronavírus, e uma série de doenças e enfermidades, né, que assolam a humanidade há séculos. Mas haverá um tempo que isso não mais existirá. Haverá um tempo que isso não mais existirá, porque o Senhor levou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, as nossas transgressões estavam sobre eles. Né? Eu já vi gente dizer o seguinte: bom, se Jesus então morre na cruz, então não vou sentir mais nada, nem uma dorzinha de cabeça eu vou sentir. Não, não é isso não, essas coisas estamos sujeitos a isso. Eu acredito que Ele cura, que dá prosperidade, eu acredito nos milagres de Deus e tudo isso, mas não é isso que Ele está dizendo quando diz que levou sobre Ele as nossas enfermidades. Ele está dizendo que chegará um tempo em que essas enfermidades não mais existirão. Chegará um tempo onde não mais existirá essas diferenças sociais. Chegará um tempo onde não haverá mais transgressão, né? E esse dia nós estamos aguardando. A doença e a morte não fazem parte do projeto original de Deus. Deus não fez o homem para padecer enfermidades, Deus não fez o homem para padecer a morte. Não, não foi para isso que Deus fez o homem, não é esse o projeto inicial, não é esse o plano original, né? Essas coisas, essas mazelas vieram por causa do pecado, como parte do juízo de Deus sobre a criação. Mas Cristo venceu a doença, Cristo venceu a morte. Ele levou sobre si as nossas transgressões, Ele levou sobre si as nossas dores e venceu a morte, né? Uma obra que Ele fez na cruz do Calvário. Um dia, todas as doenças, todas as enfermidades serão banidas
da criação, serão banidas da humanidade, né? Serão banidas do universo. Não haverá mais dores e nem pranto, porque nós teremos novo corpo, nós seremos transformados, teremos um corpo incorruptível, né? É assim que nós seremos. E nós já estamos partindo já para o final aqui dessa live, né? Temos só mais uns pontinhos aqui, fica aí um pouquinho ainda para que nós concluamos aqui. E quero agradecer a você que está aqui até agora, você que já passou por aqui, né? Que Deus continue abençoando a cada um. Eu quero falar ainda com você o nono ponto dessa nossa conversa aqui. Por que Cristo sofreu e morreu? Ele sofreu e morreu para dar a vida eterna a todos quantos nele creem. O texto áureo da Bíblia qual que é? João 3,16. E o que está escrito lá? Você sabe de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, aquele que crê em Jesus, ele tem essa promessa da vida eterna, ele tem a vida eterna. Você pode ver que nos momentos felizes da nossa vida, o que nós não desejamos, o que não passa no nosso coração é o sentimento de morte, né? A gente quer viver, a gente quer ser feliz, é isso que a gente quer. O desejo de morte surge diante do nosso sofrimento, né? Quando a dor é insuportável, quando a gente não consegue administrar a dor, quando a gente não consegue administrar o problema, quando a gente não consegue administrar a situação, quando a dor é grande demais, aí surge o pensamento de morte, a vontade de desistir. Mas não é esse o nosso pensamento original. A gente quer viver, a gente quer ser feliz, a gente não quer morrer. Nós não lidamos bem com a morte, porque não fomos feitos para isso, né? Embora Jesus morreu também para que o nosso medo da morte fosse também extinguido, eliminado, porque nós temos a esperança da vida eterna, né? Nós temos essa certeza, inclusive, da vida eterna, porque cremos em Jesus. A morte, ela é nossa inimiga e ela nos separa, né, daquilo que nos dá prazer, daquilo que nos dá alegria. A morte é nossa inimiga e ela foi vencida por Cristo na cruz do Calvário, né? A morte lá no final, ela já não terá mais efeito nenhum sobre aqueles que creem em Jesus. Hoje esse corpo ele vai falecer, ele vai padecer, mas a ideia o princípio bíblico aqui é que nós temos uma vida eterna. Nós somos seres espirituais e como seres espirituais que somos, nós temos vida eterna, né? Então, e se nós cremos em Jesus, vamos viver para sempre com Deus aqui, onde não haverá pranto, nem choro, nem ranger de dentes, onde haverá a presença visível de Jesus, a presença de nosso Deus. Vejam só, o 10º ponto aqui, ele sofre e morre para nos livrar deste mundo perverso. Veja Gálatas, capítulo 1, versículo 4, eu quero ler com você, Gálatas 1, versículo 4, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. O mundo jaz no maligno, segundo está escrito em 1 João, capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. O maligno é também chamado de Deus deste século, e ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Né? Isso está lá em 2 Coríntios 4:4. E como é que ele tem feito isso? Diante das coisas que nós vemos aí, dos entretenimentos, dos vícios deste século. Então, Satanás, o nosso inimigo, que é também chamado de o Deus deste século, né? Então, ele tem cegado o entendimento de várias pessoas para se prenderem às coisas deste mundo e negarem as coisas espirituais. Os entretenimentos que são colocados diante de nós vão nos afastando de Deus.
A nossa mente, ao invés de estar conectada com as coisas de Deus, estão distanciadas dele, estão distanciadas de Deus e preso nestas coisas daqui. Por exemplo, as nossas distrações, o nosso entretenimento, nesses dias de quarentena, o que nós temos feito mais? Ou será que nós não estamos invertendo os valores? Não quer dizer que você não possa ser feliz, não estou dizendo que não podemos ter entretenimento, não estou dizendo nada disso, mas o que eu estou dizendo é que nós não podemos inverter as coisas. E o que o Deus deste século tem feito é cegar o entendimento de muitos, para que a luz de Cristo não resplandeça nele, e ele então começa a valorizar mais as coisas deste século, mais as coisas deste mundo, do que as coisas espirituais, e isso vai distanciando de Deus. Em segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, deixa eu ler com você aqui esse texto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19, olha só. É o que está acontecendo neste século, Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Aquele que te vence, você é servo dele. Você se torna escravo dele. Aquele que te prende, aquele que faz com que você esteja alienado a ele, preso a ele, então ele torna o seu senhor. Romanos capítulo 12, versículo 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Temos que mudar aqui a nossa mente. Temos que mudar a nossa maneira de enxergar as coisas, de pensar sobre as coisas, de raciocinar sobre as coisas, para que aquilo que está ao nosso redor seja mudado. Nós queremos que as coisas mudam, mas nós não mudamos nada. A gente quer que as pessoas façam certo, mas nós não fazemos. Nós queremos que as pessoas sejam corretas conosco, mas não somos corretos com elas. Então, a mudança que as pessoas querem do mundo é que o mundo mude, mas ele não quer mudar o mundo. E o que está escrito em Romanos 12, 2 é que a gente precisa transformar o ambiente que a gente vive e transformar pela renovação do nosso entendimento, começando de nós mesmos. Você transforma a forma de você ver o mundo, isso você faz pela cruz, é Jesus quem proporciona isso em você. Então você, quando conhece a Cristo, quando conhece o Evangelho, a sua maneira de ver as coisas, de enxergar as coisas é mudada, é transformada, e então tudo que está ao seu redor também é mudado, é transformado. 11º ponto sobre o que nós estamos falando, o fato de Jesus sofrer e morrer, é para nos reconciliar com Deus. O pecado nos afastou de Deus. A morte de Jesus nos aproxima, nos reconcilia. O pecado nos tornou inimigos de Deus. Mas agora, por causa do sacrifício de Cristo, nós fomos reconciliados com Ele. Veja, Romanos, capítulo 5 e versículo 10. Romanos, capítulo 5 e versículo 10. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Olha aí. Então, nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela sua morte. Fomos reconciliados com Deus, que nós nos tornamos inimigos dele por causa do pecado, e com a sua morte, com a morte de Jesus, então fomos reconciliados com ele. 12º ponto, pelo qual Jesus sofreu e morreu por nós, para nos dar confiante acesso ao Santo dos Santos. Para quem não sabe, o Santo dos Santos é um lugar que existia no tabernáculo. Quando Deus ordena que seja feito um tabernáculo, um lugar onde o povo pudesse se reunir e oferecer sacrifícios a Deus, então havia ali várias partes no tabernáculo. Ele tinha que ser colocado estrategicamente numa posição, ele tinha quantidades certas de estacas, de cores definidas de tecido, utensílios todos programados. Por quê?
para tipificar o que aconteceria depois. Então, o Santo dos Santos é um dos lugares deste tabernáculo. Havia o átrio, né, o pátio, havia o lugar santo e havia o lugar santo dos santos. Este lugar era onde Deus se manifestava, onde Deus manifestava ali a sua presença. Então, agora, com a morte de Jesus na cruz do Calvário, nós temos direito a entrar no Santos dos Santos, ou seja, temos direito a participar, a sentir a presença de Deus. Outrora, nos tempos do Antigo Testamento, o Espírito Santo de Deus vinha sobre algumas pessoas. Ele veio sobre Moisés, Abraão, Jacó, Davi, Isaías, Jeremias, tantos, né? O Espírito Santo de Deus veio sobre eles. Mas pela profecia de Joel, né, o Espírito de Deus desce sobre toda a carne, e hoje nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, somos sacerdotes, povo eleito, meninas dos olhos de Deus, e nós então alcançamos este lugar, o Santo dos Santos, e podemos agora ter acesso direto à presença de Deus. Não precisamos mais da figura do sacerdote para nos representar diante de Deus. Os pastores, né, aqueles que dirigem a congregação, aqueles que conduzem a igreja, são necessários para alimentar o povo, para levar a palavra, para orientar, né, segundo as Sagradas Escrituras, mas ele, o pastor, quem quer que seja, não faz a mediação entre você e Deus. Não há um poder maior na oração do pastor em relação à sua oração. Você ora e alcança o coração de Deus. O pastor ora e alcança o coração de Deus. O que o pastor pode fazer é fazer com que você abra os seus olhos e, através do conhecimento da palavra, você adquira fé em Deus para orar, né? E aí nós vamos dando direcionamentos, né, dos quais nós já recebemos no passado e passamos aqui aquilo que nós aprendemos e ensinamos. E o Espírito Santo vai nos orientando e nos conduzindo. Mas a figura do sacerdote aqui, ela não é necessária para mediação entre você e Deus. Nós temos acesso direto ao Santo dos Santos, né? Hebreus 10, 19, eu quero ler com você aqui. Carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Olha só. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, glória a Deus, pelo sangue de Jesus. Vamos ler até o 22. Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com coração verdadeiro, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. O tabernáculo ali era um símbolo, era um tipo daquilo que seria no futuro. Então havia o lugar santo dos santos, e lá só o sacerdote chegava, mas agora este lugar é aberto para que todos nós cheguemos. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu do templo se rasga de alto a baixo, e agora nós temos visão do Santo dos Santos. Agora nós podemos nos aproximar da presença de Deus, e nós podemos sentir a sua presença. Então, o modelo do tabernáculo é uma cópia, né, da realidade do que haverá no céu e, enfim, de tudo que é o plano de Deus para nós. 13º ponto, e aí já estamos chegando ao final, são 15, o 13º agora, o 13º ponto pelo qual Jesus sofreu e morreu. Ele sofreu e morreu para garantir a nossa ressurreição. Veja bem aqui, Romanos, capítulo 8, vamos voltar lá para Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, capítulo 11. Estou vendo aí muita gente que já passou por aqui, Tia Ivonete por aí, Patrícia, muita gente aí por aí, que Deus abençoe vocês. Romanos 8, 11, olha só. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito, que
que em nós habita. Então, se Jesus ressuscitou, né, então nós ressuscitaremos também. Então ele morre para que nós tenhamos a esperança ou a certeza da ressurreição, né? Então seremos ressurretos. Este corpo aqui irá falecer, nós voltaremos ao pó, mas seremos ressuscitados. E aí não importa se morremos queimados, cremados, enterrados no mar, na terra, no ar, não importa. A terra dará conta daqueles que morreram nela, o mar dará conta daqueles que morreram nele. E aí nós seremos, por um milagre, miraculosamente, nós então seremos ressuscitados e viveremos para sempre com Cristo. Então a morte de Jesus também, no 14º ponto, ela vem para destruir a inimizade que há entre os povos, né? Que antes havia que os judeus, que era o povo escolhido por Deus, e ainda é, não estou dizendo que não é mais, mas o que eu estou dizendo é que a ideia sempre foi a salvação para todos os povos, e os judeus, eles deveriam ter anunciado o evangelho de Cristo a todas as nações, né? Então eles seriam aqueles que anunciariam o evangelho de Cristo, né? E através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E foi através de Jesus, através de sua morte. Então, nele aqui agora, com a morte de Cristo, comparecerão diante do Senhor gente de todas as terras, de todos os povos, línguas e nações, se comparecerão diante dele, né, diante de Cristo. E 15º ponto aqui que eu quero falar sobre o fato de Jesus sofrer e morrer, é para nos livrar do juízo final, né, para nos salvar da condenação eterna. Então Jesus vem para que nós sejamos livres, sejamos salvos da condenação eterna e alcancemos o céu, alcancemos a graça, alcancemos a vida eterna. Cristo morreu para isso, Cristo sofreu e morreu para que nós tivéssemos a vida eterna. Cristo não morreu por causa das coisas temporais, mas para as coisas eternas. E é isso que o Senhor Jesus tem nos dado através de sua morte na cruz do Calvário. E são essas palavras, né, que eu separei para dizer para você aqui esta noite. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem certeza da sua salvação? Você é parte da igreja? Você é amigo de Cristo? Você é um daqueles que foi pelo qual Jesus morre, né, em resgate de muitos? Você é um desses? Se não, está em tempo, né? Venha para Jesus, aceite de bom coração a salvação que Ele nos outorgou morrendo na cruz do Calvário. Se você já está em Cristo, nova criatura né? As coisas novas, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu quero fazer uma oração com você neste momento e eu gostaria que aqueles que querem fazer aqui uma oração de entrega a Jesus, que quer entregar o seu coração a Jesus, né, que ouviu essa palavra, que entendeu essa palavra, que faça então uma oração de confissão de pecados, entregue-se verdadeiramente a Jesus, peça a Ele que perdoe as suas transgressões, peça a Ele que perdoe os seus pecados, peça a Ele que faça de você uma nova criatura. E se você quiser, eu estarei aqui para ajudar você a caminhar, né, na fé, a caminhar neste caminho, né? Nossa igreja fica aqui no Parque Marajó, em Valparaíso de Goiás, quadra 31, lote 17. Se você quiser me encontrar aqui também pelo Facebook, pelas redes sociais, estamos por aqui e eu quero ajudar você a caminhar, né, neste caminho que leva ao céu, neste caminho que é Jesus. E você que ouviu essa palavra, quer fazer quer renovar os seus votos com Deus, fique à vontade para fazer isso também. Aproveite esse dia que nós tiramos para falar sobre a paixão de Cristo, né? O sofrimento de Cristo em nosso favor. Aproveite esse dia para se reconciliar com Ele, né? E oremos então, entregando as nossas vidas mais uma vez a Jesus.
Meu Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Tu viestes a este mundo sofrer as nossas dores, as nossas enfermidades, Tu padecestes por nós, para que, Senhor, tivéssemos vida eterna. Pai querido, eu peço ao Senhor que abençoe a cada um destes queridos e queridas que ouviram esta palavra e que ouvirão. Pai querido, que o Senhor venha abençoar a cada um, tirando as incertezas, tirando a culpa, tirando, Senhor, os medos. Pai querido, perdoando pecados, curando feridas que estão feitas em seus corações, tirando mágoas. Oh, Pai querido, eu peço ao Senhor que abençoe a cada uma destas pessoas com toda sorte de bênçãos. Venha sobre eles, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E glórias a Deus. Muito obrigado a todos. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, todos nós, não só agora, mas para sempre. E se você concorda comigo, diga amém ou digite um amém aí. E essa live então está encerrada por hoje. Logo nos encontraremos por aqui e também presencialmente. E que o Senhor continue nos abençoando. Até breve, se Deus quiser.